Sou simples demais, ela disse, olhando para o chão de terra batida, as mãos calejadas tremendo enquanto segurava o avental remendado. O fazendeiro parou na frente dela, tirou o chapéu e, com um sorriso que parecia vir de um lugar profundo da alma, respondeu: "Preciso de alguém verdadeira, não de enfeite. A terra não se importa com vestido bonito." Naquele momento, sob o sol escaldante de abril, duas almas feridas pelo julgamento dos outros se encontraram. E o que aconteceu depois mudaria não apenas suas vidas, mas abalaria os alicerces de uma comunidade inteira que havia esquecido o verdadeiro significado das palavras valor e dignidade. Era fim de tarde quando Manuel Ferreira viu a cena pela primeira vez. Do alto da estrada empoeirada que cortava sua propriedade, ele observou uma figura solitária carregando sacos de farinha para dentro de uma casa pequena e modesta. A mulher trabalhava sozinha, sem ajuda, sem descanso. Os sacos eram pesados demais para uma pessoa carregar daquele jeito, mas ela insistia, um após o outro, suando sob o sol que ainda queimava forte naquela tarde de abril. Manuel conhecia aquela propriedade. Era a antiga casa dos Mendes, que havia sido vendida há alguns meses para quitar dívidas. Não sabia quem tinha comprado, mas pelo jeito, quem quer que fosse estava determinado a tornar aquele pedaço de terra produtivo novamente. Ele cutucou o cavalo com as esporas e desceu a ladeira devagar, observando. A mulher não percebeu sua aproximação de imediato. Estava concentrada demais no trabalho, arrastando mais um saco de farinha do pequeno carrinho de mão até a varanda. Quando finalmente ouviu o som dos cascos do cavalo, ela se virou rapidamente, limpando o suor da testa com as costas da mão. Seus olhos se arregalaram ao ver um homem parado ali, observando-a. Manuel desmontou e tirou o chapéu, um gesto de respeito automático. "Boa tarde", disse ele, a voz calma e grave. "Parece que a senhora está precisando de uma mão aí." A mulher hesitou. Suas roupas eram simples, um vestido de algodão desbotado que já havia sido remendado várias vezes, e as mãos calejadas contavam a história de anos de trabalho duro. Ela não usava joias, não tinha maquiagem, e o cabelo estava preso num coque simples e prático. Aos olhos de Manuel, ela parecia alguém que conhecia bem o significado da palavra esforço. Eu consigo sozinha. Obrigada", respondeu ela, a voz baixa, quase desculpando-se por existir. "Não quero incomodar ninguém." Manuel franziu a testa. "Não é incômodo. Esses sacos são pesados demais. Deixa eu te ajudar com isso." Ele já estava caminhando em direção ao carrinho quando ela deu um passo à frente, bloqueando o caminho. "Por favor, senhor, eu não preciso de caridade." A voz dela tinha um tom de urgência agora, quase desesperado. "Eu sei que minha casa é simples e que eu não tenho muito, mas eu posso fazer meu próprio trabalho. Eu sou simples demais para receber ajuda de gente como o senhor." Manuel parou, olhou para ela. Realmente olhou. Viu o orgulho misturado com vergonha nos olhos dela, a postura defensiva, como se esperasse ser rejeitada ou humilhada a qualquer momento. Era uma postura que ele reconhecia bem. A postura de quem já havia sido julgado demais. "Simples demais?", repetiu ele, colocando o chapéu de volta na cabeça e cruzando os braços. "A senhora acha que ser simples é um problema?" Ela baixou os olhos. "As pessoas da cidade acham. Dizem que eu não tenho classe, que não sei me comportar direito, que uma mulher como eu não deveria estar aqui tentando tocar uma propriedade sozinha." Manuel sentiu algo apertar no peito. Conhecia bem aquele tipo de gente. O tipo que media o valor das pessoas pelo tamanho da conta no banco ou pela qualidade do vestido no domingo. Ele mesmo já tinha sido julgado por escolhas que fez, por não se encaixar no molde que esperavam dele. "Tudo bem", disse ele finalmente, e viu a surpresa nos olhos dela quando ele sorriu. "Eu preciso de alguém verdadeira, não de enfeite. A terra não se importa com vestido bonito, e eu também não."
O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela o encarou, procurando sinais de zombaria ou falsidade, mas não encontrou nenhum. Apenas honestidade crua. Meu nome é Manuel Ferreira, continuou ele, estendendo a mão. Sou dono da fazenda ali ao sul. E você é... Eleanor, respondeu ela baixinho, apertando a mão dele com hesitação. Eleanor Rocha. Prazer, dona Eleanor. Manuel olhou para os sacos de farinha, depois para a casa modesta, depois de volta para ela. Olha, vou ser direto com a senhora. Eu vejo alguém trabalhando duro para fazer algo crescer aqui. Isso merece respeito, não julgamento. Então, se a senhora não se importa, eu vou ajudar com esses sacos. E depois a gente conversa sobre o que mais precisa ser feito por aqui. Eleanor pareceu querer protestar, mas algo na determinação calma de Manuel a fez parar. Ela assentiu apenas uma vez e deu um passo para o lado. Juntos, eles carregaram os sacos restantes. Manuel trabalhou em silêncio, mas observou tudo. A casa precisava de reparos. O cercado estava quebrado em vários pontos e a terra, embora boa, estava há meses sem cultivo adequado. Havia muito trabalho pela frente. Quando o último saco estava guardado, Eleanor trouxe um copo de água fresca do poço. Manuel bebeu agradecido, sentindo o líquido gelado descer pela garganta seca. Obrigada, disse ela, ainda com aquela cautela nos olhos. Eu não esperava que alguém tratasse você como gente, completou Manuel e viu ela corar. Dona Eleanor, eu não sei o que aconteceu na sua vida ou por que a senhora está aqui sozinha, mas eu sei reconhecer quando alguém tem garra, e a senhora tem. Eleanor mordeu o lábio. Por um momento, pareceu que ia chorar, mas se controlou. As pessoas não pensam assim. As pessoas certas pensam, corrigiu Manuel. O resto não importa. Ele colocou o copo vazio de volta nas mãos dela e caminhou até o cavalo. Mas antes de montar, virou-se mais uma vez. Dona Eleanor, a colheita está chegando. Eu vou precisar de ajuda na fazenda. Cozinhar para os trabalhadores, cuidar das roupas, organizar as coisas. Paga bem. E, em troca, eu posso ajudar aqui também. Consertar o que precisa ser consertado. Preparar a terra para plantar. É um acordo justo. A senhora topa? Eleanor o encarou, incrédula. Por que o senhor está fazendo isso? Manuel pensou na pergunta. Poderia ter dado 1000 respostas. Poderia ter falado sobre caridade cristã ou sobre ser bom vizinho, mas decidiu pela verdade. Porque estou cansado de gente falsa, disse ele simplesmente. Cansado de mulheres que querem aparecer, mas não querem trabalhar. Cansado de conversa bonita que não vale nada. A senhora é honesta, isso vale mais que qualquer coisa. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Eleanor ficou parada ali, segurando o copo vazio, enquanto Manuel montava no cavalo. As palavras dele ecoavam na mente dela, palavras que ninguém nunca havia dito antes. Verdadeira, honesta, valiosa. Eu aceito, disse ela finalmente, a voz mais firme agora. Aceito o acordo. Manuel sorriu. Ótimo. Começo amanhã ao amanhecer. Vou trazer ferramentas. E com isso, ele cavalgou de volta para sua fazenda, deixando Eleanor sozinha no quintal. Ela olhou para a casa modesta, para as mãos calejadas, para o vestido remendado. Por anos, tudo isso havia sido motivo de vergonha. Mas naquele momento, pela primeira vez, ela se perguntou se talvez, apenas talvez, simplicidade não fosse fraqueza. Talvez fosse força. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, Eleanor entrou em casa e fechou a porta.
Algo havia mudado naquele encontro. Algo pequeno, mas profundo. Uma semente de esperança havia sido plantada. E assim como as sementes na terra, às vezes a esperança precisa de tempo, trabalho e mãos certas para florescer. O que nenhum dos dois sabia ainda era que aquele acordo simples estava prestes a transformar não apenas suas vidas, mas a desafiar tudo que aquela pequena comunidade acreditava sobre valor, dignidade e amor verdadeiro. Mas essa transformação viria com um preço, e antes que tudo ficasse melhor, teria que ficar muito, muito pior. Na manhã seguinte, Eleanor acordou antes do sol nascer. Havia dormido pouco, pensando no encontro do dia anterior. Parte dela ainda não acreditava que aquilo tinha acontecido. Um homem como Manuel Ferreira, respeitado, dono de terras, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca, além de trabalho honesto. Parecia bom demais para ser verdade. Ela preparou café forte no fogão a lenha e esperou. Quando os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, ouviu o som de cascos de cavalo. Manuel estava chegando, exatamente como prometeu. Trazia ferramentas amarradas na sela e uma expressão determinada no rosto. "Bom dia, dona Eleanor", cumprimentou ele, desmontando com facilidade. "Trouxe martelo, pregos, serra. Pensei em começar pelo cercado. O que a senhora acha?" Eleanor sentiu um aperto no peito. Ele havia realmente voltado. Não era um sonho ou uma brincadeira cruel. Eu preparei café", disse ela, sem saber o que mais dizer. "O senhor quer tomar antes de começar?" Manuel sorriu. "Aceito sim. Café forte é o combustível do trabalhador." Eles sentaram na varanda simples, bebendo café em canecas de alumínio amassadas. O silêncio era confortável, não constrangedor. Eleanor observava Manuel de lado, tentando entender aquele homem. Ele não parecia se importar com a simplicidade ao redor. Não torcia o nariz para a casa modesta ou para os móveis velhos. "O senhor disse ontem que está cansado de gente falsa." Eleanor começou hesitante. O que quis dizer com isso? Manuel tomou um gole longo de café antes de responder. "Minha esposa, Beatriz, era de família rica da cidade. Casei com ela achando que construiríamos algo juntos. Mas ela nunca quis realmente estar na fazenda. Queria festas, bailes, ser vista pelas pessoas certas." Ele pausou, olhando para o horizonte. "Ela adoeceu há 3 anos, pneumonia, teimosa, não quis usar roupas quentes porque dizia que eram de gente da roça. Morreu por causa do orgulho dela." Eleanor sentiu um nó na garganta. "Sinto muito." "Eu também senti", disse Manuel. "Mas sabe o que mais doeu? Perceber que a amei, mas nunca gostei dela de verdade. Passamos anos fingindo ser felizes, quando na verdade éramos estranhos morando na mesma casa." Ele olhou para Eleanor. "Depois que ela morreu, as viúvas da cidade começaram a me cercar, todas querendo ser a próxima senhora Ferreira, mas nenhuma queria ser minha parceira. Só queriam o status, a fazenda, o dinheiro." Eleanor entendeu perfeitamente. Conhecia bem aquele tipo de gente. "Meu marido, Ricardo, era bom homem", ela compartilhou. "Trabalhador, honesto, mas bebia demais nos fins de semana. Morreu em um acidente trabalhando embriagado. Deixou dívidas que eu levei 2 anos pagando." Ela apertou a caneca entre as mãos. "A família dele me culpou. Disseram que eu não soube cuidar dele direito, que uma boa esposa teria impedido ele de beber. A verdade é que tentei, mas ele não me ouvia. Mesmo assim, virei a vilã da história." "Sempre é mais fácil culpar quem ficou", observou Manuel. E Eleanor assentiu, grata por ser compreendida. Eles terminaram o café em silêncio compartilhado. Então Manuel se levantou, pegou as ferramentas e foi trabalhar. Eleanor o observou começar a consertar o cercado, suas mãos habilidosas trabalhando com eficiência. Havia algo reconfortante em vê-lo ali, trabalhando sem esperar elogios ou reconhecimento.
Ela entrou na cozinha e começou a preparar o almoço. Não tinha muito, mas fez o melhor que podia com o que tinha. Feijão, arroz, batatas cozidas e um pedaço pequeno de carne seca que havia guardado. Enquanto cozinhava, pensava em como a vida podia mudar rápido. Ontem estava sozinha, carregando fardos pesados demais. Hoje tinha alguém ali, trabalhando ao lado dela sem julgamentos. Quando o sol estava alto no céu, Eleanor chamou Manuel para o almoço. Ele lavou as mãos do balde de água do lado de fora e entrou. A mesa era simples, a comida também, mas ele comeu com apetite genuíno. A senhora cozinha bem, elogiou ele entre garfadas. Comida de verdade, não essas coisas cheias de frescura que servem nos jantares da cidade. Eleanor sentiu o rosto esquentar com o elogio. É comida simples. Simples e boa são a mesma coisa, corrigiu Manuel. Aprendi isso com minha mãe. Ela dizia que comida feita com cuidado alimenta o corpo e a alma. Depois do almoço, trabalharam juntos. Manuel mostrou a Eleanor como reforçar as cercas adequadamente, e ela aprendeu rápido. Suas mãos já estavam acostumadas ao trabalho duro, apenas precisavam de direção. Enquanto trabalhavam lado a lado, conversavam sobre coisas simples, sobre a terra, as estações, os planos para o plantio. "O que a senhora pretende plantar aqui?" perguntou Manuel, martelando um poste. "Pensei em milho, feijão, abóbora", respondeu Eleanor, segurando a madeira firme para ele. "Coisas que posso usar e vender. Talvez umas galinhas também, para os ovos. Bom plano, prático." Manuel assentiu, aprovando. "Vou te dar algumas sementes que tenho sobrando. E posso arrumar umas galinhas poedeiras também. Tenho mais do que preciso." Eleanor hesitou. "Eu não quero caridade, seu Manuel." "Não é caridade", disse ele, olhando diretamente para ela. "É investimento. Quanto melhor sua terra produzir, melhor para toda a região. E, além disso, a senhora vai estar me ajudando na fazenda. É troca justa." Ela aceitou com um aceno de cabeça, percebendo que discutir seria inútil. E, no fundo, estava grata. Muito grata. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Manuel chegava ao amanhecer, trabalhavam juntos na propriedade de Eleanor até o meio-dia, almoçavam, e então ela ia com ele para a fazenda cuidar das roupas dos trabalhadores e preparar comida. Era trabalho pesado, mas Eleanor não se importava. Pela primeira vez em anos, sentia que seu esforço era valorizado. Os trabalhadores de Manuel a tratavam com respeito. Alguns no início estranharam, mas logo perceberam que ela não era como as mulheres cheias de frescura da cidade. Eleanor trabalhava duro, não reclamava, e a comida dela era a melhor que já tinham provado. "Dona Eleanor", disse João, um dos trabalhadores mais velhos, certo dia. "A gente agradece demais pela comida. Faz tempo que não comia tão bem assim." Ela sorriu, aquecida pelo reconhecimento sincero. "Fico feliz que gostem. É o mínimo que posso fazer." À noite, quando voltava para sua casa, Eleanor se pegava pensando em Manuel, na gentileza dele, no respeito, na maneira como a tratava como igual. Não havia condescendência, não havia pena, apenas parceria honesta. Era algo novo, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Manuel, por sua vez, descobria que gostava daquela rotina. Gostava de trabalhar ao lado de Eleanor, de vê-la aprender rápido e aplicar o conhecimento. Gostava das conversas simples durante o trabalho. E gostava, mais do que queria admitir, da companhia dela. Havia muito tempo não se sentia assim, leve, natural, verdadeiro. Mas ambos sabiam que não viviam isolados do mundo. E o mundo tinha olhos que julgavam e bocas que falavam. Era apenas questão de tempo até que alguém notasse aquela aproximação. E quando notassem, nada seria fácil. Mas por enquanto, naqueles dias de trabalho compartilhado sob o sol de abril, eles tinham algo precioso. Tinham paz, tinham respeito mútuo e tinham, embora ainda não soubessem nomear, o início de algo muito maior do que simples amizade.
algo que testaria a coragem de ambos de maneiras que ainda não podiam imaginar. 3 semanas haviam passado desde aquele primeiro encontro. A propriedade de Eleanor estava irreconhecível. O cercado estava todo consertado, a terra estava preparada para o plantio, e as sementes que Manuel trouxe já começavam a brotar em fileiras organizadas. As galinhas ciscavam felizes no novo galinheiro que construíram juntos, e a casa, embora ainda simples, tinha um ar de cuidado que não tinha antes. Eleanor estava na cozinha de Manuel, preparando o almoço para os trabalhadores, quando ouviu vozes na varanda. Eram vozes femininas, agudas e cheias daquele tom falso de preocupação que ela conhecia bem demais. Seu estômago se apertou. "Manuel, querido!" chamou uma das vozes. "Viemos fazer uma visita. Faz tanto tempo que não conversamos." Eleanor reconheceu a voz. Era Antônia Silva, esposa do comerciante mais rico da região. Sempre vestida com as melhores roupas, sempre cercada por outras mulheres da alta sociedade local. Eleanor já havia sido alvo dos comentários maldosos delas mais de uma vez. Manuel estava no celeiro, mas ouviu a chegada das visitas. Ele suspirou fundo. Sabia exatamente o que aquilo significava. As fofocas tinham começado. Limpou as mãos na calça e caminhou até a varanda, onde 3 mulheres estavam sentadas, todas vestidas como se fossem para um evento especial, não para uma fazenda. "Dona Antônia, Dona Lourdes, Dona Carmen", cumprimentou ele, mantendo o tom educado, mas distante. "O que posso fazer pelas senhoras?" "Ah, Manuel." Antônia sorriu, aquele sorriso afiado. "Estávamos com saudades. Você tem estado tão ocupado ultimamente. Mal aparece na cidade. Época de trabalho pesado na fazenda", respondeu ele. "Sabem como é." Sim, claro." Lourdes se inclinou para a frente, os olhos brilhando com curiosidade maliciosa. "Mas nos contaram que você tem uma nova funcionária. É verdade?" Manuel sentiu a irritação crescer. "Dona Eleanor ajuda com a cozinha e com as roupas dos trabalhadores, e eu a ajudo com a propriedade dela. É um acordo de trabalho." "Eleanor Rocha?" Carmen arregalou os olhos dramaticamente. "Aquela mulher simples? Manuel, você não acha que isso é um pouco inadequado?" "Inadequado", repetiu Manuel, a voz mais fria agora. "Inadequado é vir à minha casa para fazer fofoca sobre uma mulher honesta e trabalhadora." Antônia soltou uma risada aguda. "Oh, Manuel, não se ofenda. Estamos apenas preocupados com você. Uma mulher como aquela, sem refinamento, sem classe. As pessoas estão falando, querido, dizendo que você está se rebaixando." "Rebaixando", murmurou Manuel, mas para si mesmo. Interessante como as pessoas medem valor. Nesse momento, Eleanor apareceu na porta com uma bandeja de café. Ela havia escutado tudo, cada palavra venenosa. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas manteve a cabeça erguida. Colocou a bandeja na mesa da varanda com cuidado e virou-se para sair. "Eleanor", chamou Manuel e ela parou. "Você não precisa servir café para elas." As 3 mulheres ficaram boquiabertas com a declaração. Eleanor olhou para Manuel surpresa. "Manuel!" protestou Antônia. "Que grosseria é essa?" "Grosseria é vir à minha casa insultar minha funcionária", respondeu ele, se levantando. "Acho melhor as senhoras irem embora. Tenho trabalho a fazer." "Você vai se arrepender disso, Manuel Ferreira", ameaçou Carmen, levantando-se indignada. "Vai ver quando precisar de algo na cidade, quando precisar de alguém respeitável ao seu lado." "Se respeitável significa ser como vocês", disse Manuel calmamente, "então prefiro ficar sozinho." As 3 mulheres saíram em uma nuvem de indignação, subindo nas carruagens com gestos dramáticos. Assim que desapareceram na estrada, Manuel se virou para Eleanor, que ainda estava parada, pálida. "Sinto muito que tenha ouvido aquilo", disse ele.
Eu estou acostumada, respondeu Eleanor, a voz tremendo levemente. Sempre foi assim, sempre serei aquela mulher simples para elas. Manuel deu um passo em direção a ela. Para mim, você é Eleanor, trabalhadora, honesta, corajosa. E isso vale mais do que todos os vestidos caros e modos falsos dela juntos. Eleanor sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas as segurou. O senhor não precisava ter feito aquilo. Agora elas vão espalhar ainda mais comentários. Vão complicar sua vida. Que compliquem, disse Manuel com convicção. Estou cansado de viver para agradar gente que não importa. Naquela noite, Eleanor voltou para casa com o coração pesado. Sabia que aquela visita era apenas o começo. As fofocas se espalhariam como fogo em Mato Seco, e logo toda a região estaria falando sobre o fazendeiro e a mulher simples. Ela não se importava tanto com o que diziam dela, já estava acostumada. Mas se importava com Manuel. Não queria que ele sofresse por causa dela. Nos dias seguintes, a tensão era palpável. Os trabalhadores de Manuel comentavam que tinha gente da cidade perguntando sobre Eleanor, querendo saber detalhes, fabricando histórias. Alguns comerciantes na cidade começaram a tratar Manuel com frieza, deixando claro que desaprovavam sua escolha de companhia. Mas Manuel não recuou. Continuou trabalhando na propriedade de Eleanor, continuou almoçando com ela, continuou tratando-a com o mesmo respeito de sempre. E Eleanor, por sua vez, trabalhava ainda mais duro, como se pudesse provar seu valor através do esforço. Foi em uma dessas tardes, enquanto plantavam as últimas mudas de tomate, que Manuel perguntou: "Você tem medo do que eles dizem?" Eleanor pensou antes de responder. Tenho medo do que isso pode fazer com o senhor, com sua reputação, seus negócios. Eu já perdi tudo uma vez. Posso perder de novo, mas o senhor tem muito a perder. Manuel parou de trabalhar e olhou para ela. O sol da tarde iluminava o rosto de Eleanor, destacando a determinação em seus olhos apesar do medo. Sabe o que eu percebi nessas semanas? Disse ele. Percebi que estava vivendo uma vida vazia. Tinha dinheiro, terra, respeito superficial. Mas não tinha paz. Não tinha alguém para conversar de verdade, para trabalhar lado a lado. Não tinha conexão real com ninguém. E agora? Perguntou Eleanor baixinho. Agora tenho, respondeu ele, simples e direto. E não vou desistir disso, porque um bando de pessoas vazias não aprova. Eleanor sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas gratidão ou alívio, era algo mais profundo, mais assustador. Estava começando a se importar com aquele homem de uma forma que ia além da amizade ou da parceria de trabalho. E isso a apavorava, porque significava que tinha algo novo a perder. Mas ela também estava cansada de viver com medo, cansada de se esconder, de se diminuir, de aceitar que seu lugar era sempre nas sombras. Pela primeira vez em anos, alguém a via. Realmente via. E talvez, apenas talvez, valesse a pena arriscar ser vista. Obrigada, disse ela finalmente. Por tudo. Por me ver quando ninguém mais via. Manuel sorriu. Difícil não ver quando você brilha tão forte, dona Eleanor. E ali, naquele campo de terra recém-plantada, sob o céu que começava a ganhar tons de laranja com o pôr do sol, algo silencioso, mas poderoso, floresceu entre eles. Não era apenas respeito ou amizade. Era o reconhecimento de duas almas que haviam sido julgadas, machucadas, rejeitadas, e que finalmente encontraram em outra pessoa um espelho de verdade e aceitação. Mas o mundo raramente deixa que coisas boas cresçam sem luta. E a verdadeira batalha ainda estava por vir. O domingo chegou quente e abafado. Era dia de feira na cidade, e Manuel precisava comprar ferramentas novas e algumas provisões. Ele convidou Eleanor para ir junto. Precisavam de sementes específicas para o próximo plantio. Ela hesitou, sabendo que aparecer na cidade ao lado de Manuel causaria ainda mais comentários, mas ele insistiu.
Não vou deixar você escondida como se tivesse algo de errado em nossa amizade, disse ele com firmeza. Vamos juntos de cabeça erguida. Eleanor concordou, mas seu estômago revirava de ansiedade durante todo o caminho. Quando chegaram na praça principal, sentiu todos os olhos se virando para eles. As conversas baixavam quando passavam, e os olhares variavam entre curiosos, julgadores e alguns abertamente hostis. Manuel parecia não se importar. Caminhava ao lado de Eleanor naturalmente, cumprimentava as pessoas com educação, mas sem parar para conversar. Foram direto à loja de ferramentas, onde o dono, Sr. Augusto, os atendeu com frieza incomum. Bom dia, seu Augusto, cumprimentou Manuel. Preciso de 3 enxadas novas e um pacote de pregos. Do Manuel. O homem respondeu secamente, mal olhando para Eleanor. Não sabia que agora você andava com esse tipo de companhia em público. O silêncio na loja ficou pesado. Eleanor sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Manuel, no entanto, ficou rígido. Esse tipo de companhia, repetiu ele, a voz perigosamente calma. O senhor quer explicar melhor o que quis dizer com isso? Seu Augusto bufou. Todo mundo está comentando, Manuel. Você, um homem respeitável, se misturando com uma mulher sem classe, sem família de respeito. Isso não é bom para seus negócios, não é bom para sua reputação. Meus negócios e minha reputação são problemas meus, respondeu Manuel. Dona Eleanor é uma mulher honesta e trabalhadora. Mais honesta que metade das pessoas nesta cidade que adoram apontar dedos. Honesta? Uma voz feminina cortou o ar. Era Antônia Silva, entrando na loja seguida por suas amigas. Manuel, querido, você está sendo ingênuo. Essa mulher claramente está se aproveitando de você. Vê um homem sozinho, com propriedade, e se joga. Eleanor sentiu como se tivesse levado um tapa. Antes que pudesse responder, Manuel deu um passo à frente, colocando-se entre ela e Antônia. A senhora vai retirar o que disse agora, ordenou ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Ou não voltarei a fazer negócio em nenhum estabelecimento desta cidade. Manuel, Carmen se intrometeu. Seja sensato. Todos nós queremos o melhor para você. Essa mulher não é adequada para alguém da sua posição. Nesse momento, mais pessoas começaram a se juntar, atraídas pelo confronto. Eleanor via rostos conhecidos, todos olhando para ela com variações de desprezo, pena ou curiosidade mórbida. Sentia-se nua, exposta, humilhada publicamente mais uma vez. Foi quando o prefeito Rodrigo Mendes apareceu, acompanhado do padre Simão. Ambos eram figuras de autoridade na pequena comunidade, e suas opiniões pesavam muito. Manuel, o prefeito falou com aquele tom pomposo que usava sempre. Ouvi os comentários sobre sua associação com essa mulher. Como líder desta comunidade, preciso expressar minha preocupação. Você é um dos pilares desta região. Não pode se associar com pessoas de reputação duvidosa. Reputação duvidosa? Manuel sentiu a raiva ferver. Dona Eleanor nunca fez nada de errado na vida. Trabalha honestamente, se sustenta com dignidade. Mas não tem classe, Manuel. O padre se pronunciou com voz suave, mas firme. Não tem a educação, os modos, o refinamento necessário para alguém na sua posição. Você precisa pensar no futuro, em quando procurar uma nova esposa de verdade. Alguém que traga honra ao nome Ferreira. Cada palavra era como uma pedra sendo atirada em Eleanor. Ela queria desaparecer, queria correr dali, mas suas pernas não obedeciam. Via Manuel tenso, visivelmente furioso, pronto para explodir, e tinha medo do que isso custaria a ele. Seu Manuel, Eleanor disse baixinho, tocando levemente o braço dele. Vamos embora, por favor. Mas Manuel estava prestes a responder quando Antônia soltou o golpe final. Veja, Manuel, até ela sabe que não pertence aqui.
Uma mulher de verdade não sairia correndo com o rabo entre as pernas. Está gostando dessa história até aqui? Então considere apoiar nosso canal clicando no botão Valeu Demais, logo abaixo do vídeo. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que continuemos trazendo histórias que emocionam e fazem refletir. Cada pequeno apoio nos ajuda a manter esse trabalho vivo. O círculo de pessoas ao redor estava ficando maior. Todos esperavam pela reação de Manuel, pelo espetáculo. Eleanor podia sentir o peso de décadas de julgamento, de rejeição, de ser considerada inferior. E desta vez não era só sobre ela, era sobre Manuel também. Foi quando ele fez algo que Eleanor jamais esperaria. Algo que mudaria tudo entre eles, mas não da forma que ela imaginava. Manuel olhou ao redor, viu as dezenas de rostos expectantes, sentiu o peso da pressão social, da expectativa de sua posição, e por um momento terrível hesitou. Começou ele, a voz menos firme agora. Eu só estou ajudando uma vizinha. É trabalho, nada mais. Dona Eleanor me ajuda na fazenda, eu ajudo na propriedade dela. É apenas trabalho. As palavras caíram como bombas no silêncio. Eleanor sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Apenas trabalho. Ele havia reduzido tudo que construíram juntos, toda a confiança, toda a conexão, a um simples acordo comercial frio. Diante da pressão, diante da sociedade que julgava, ele tinha escolhido sua reputação. Tinha escolhido ser aceito por eles ao invés de defendê-la de verdade. Viu? Antônia sorriu vitoriosa. Até o próprio Manuel sabe que não há nada de especial aí. É só caridade com uma pobretona. Eleanor não esperou para ouvir mais nada. Virou-se e caminhou em direção à carroça com toda a dignidade que conseguiu reunir. Cada passo um esforço monumental para não correr, para não desabar ali mesmo na frente de todos. Manuel a seguiu, mas ela não olhou para ele, não disse uma palavra. A viagem de volta foi feita em silêncio absoluto. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer discussão poderia gritar. Eleanor olhava fixamente para a estrada à frente, as mãos apertadas no colo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Quando chegaram à propriedade dela, Eleanor desceu da carroça antes mesmo que parasse completamente. Manuel a chamou, mas ela não se virou. Eleanor, Não volte, ela disse, a voz quebrada, mas firme. A cabana está pronta. A terra está plantada. Nosso acordo está cumprido. Não preciso mais dos seus serviços. Eleanor, por favor, deixe eu explicar. Ela finalmente olhou para ele, e Manuel viu lágrimas brilhando em seus olhos. O senhor já explicou tudo lá na cidade. Ficou bem claro onde eu realmente fico na sua vida. Apenas trabalho, nada mais. Agora vá embora e me deixe em paz. Eleanor entrou na casa e fechou a porta. A mesma porta que Manuel havia pendurado com tanto cuidado semanas atrás. E dessa vez foi fechada na cara dele, com uma finalidade que cortou mais fundo que qualquer palavra poderia cortar. Manuel ficou ali, parado na frente da porta fechada, o peso do que havia feito finalmente caindo sobre ele como uma montanha. Ele havia escolhido a aprovação de pessoas que não importavam, ao invés de defender a mulher que realmente importava. Havia repetido o mesmo erro do passado, colocando aparências acima da verdade. E desta vez tinha destruído algo real, algo precioso, algo que talvez nunca mais pudesse recuperar. Enquanto cavalgava de volta para sua fazenda, a tarde caindo em tons de cinza, Manuel Ferreira entendeu com clareza devastadora que havia se tornado exatamente o tipo de homem que desprezava, um covarde, e essa verdade doía mais do que qualquer rejeição que poderia ter sofrido daquelas pessoas na cidade. Ele havia machucado a única pessoa que o via de verdade, e agora ela tinha fechado a porta. Em todos os sentidos possíveis.
Os dias que seguiram foram os mais vazios que Manoel havia vivido em muito tempo. A rotina que havia se tornado tão natural, tão cheia de significado, agora era apenas uma sucessão de horas sem cor. Ele acordava, trabalhava mecanicamente e deitava para dormir sem ter realmente vivido o dia. A comida que a nova cozinheira preparava era insossa, sem o tempero cuidadoso que Eleanor colocava. As roupas voltavam limpas, mas sem aquele cheiro de sol e cuidado. E a casa, mesmo cheia de trabalhadores durante o dia, parecia vazia de uma forma que móveis não podiam preencher. Manoel passou pela propriedade de Eleanor várias vezes naquelas semanas, sempre desacelerando o cavalo, sempre olhando. Via fumaça saindo da chaminé, roupas secando no varal, as galinhas ciscando no quintal. Sinais de vida, mas uma vida da qual ele não fazia mais parte. Uma vez viu Eleanor no campo, trabalhando sozinha sob o sol forte. Quis descer, ajudar, pedir perdão. Mas a lembrança da porta fechando em sua cara o manteve na cela. Na cidade, as coisas voltaram ao normal. As mulheres da alta sociedade voltaram a ser simpáticas com ele, como se nunca tivesse havido conflito. Seu Augusto voltou a ser cordial na loja. O prefeito o cumprimentava calorosamente na rua, todos satisfeitos por ele ter voltado à razão, como disseram. Mas Manoel sentia nojo daquilo, nojo deles e, principalmente, nojo de si mesmo. Cada sorriso falso, cada cumprimento vazio, cada conversa superficial era um lembrete do que havia sacrificado por aquela aceitação sem valor. Foi João, seu trabalhador mais antigo, quem finalmente o confrontou. Uma tarde, depois que todos já tinham ido embora, o velho se aproximou de Manoel, que estava sentado sozinho na varanda, olhando para o nada. "Patrão", começou João, tirando o chapéu, "com o perdão da minha ousadia, mas preciso dizer uma coisa." "Fala, João", respondeu Manoel, cansado. "O senhor está infeliz. Todos nós percebemos. Desde que Dona Eleanor parou de vir, o senhor não é mais o mesmo." Manoel suspirou fundo. "Compliquei tudo, João. Disse o que não devia na hora errada, por motivos errados. O senhor tem medo do que as pessoas vão dizer?" perguntou o velho com sabedoria. "Ou tem medo de ser feliz de verdade?" A pergunta atingiu Manoel em cheio. Ele pensou em sua vida com Beatriz, em como viveram anos tentando aparentar felicidade para os outros, enquanto eram miseráveis em particular. Pensou em como estava repetindo o padrão, colocando opinião alheia acima de sua própria verdade. "Tenho medo dos dois", admitiu ele. "Mas mais que isso, tenho medo que já seja tarde demais para consertar." João colocou a mão no ombro do patrão. "Patrão, Dona Eleanor é boa mulher, trabalhadora, honesta, de coração limpo. Não é todo dia que a gente encontra alguém assim. Se o senhor deixar o orgulho e o medo decidirem, vai passar o resto da vida se arrependendo. E se ela não me perdoar? Então, ao menos, o senhor vai morrer sabendo que tentou, que teve coragem de escolher verdade ao invés de mentira." João calou o chapéu de volta. "Boa noite, patrão. Pense no que falei." Manoel passou a noite inteira pensando. Pensou em Eleanor, nos olhos dela quando ele disse "apenas trabalho." Pensou na dor que causou, na confiança que quebrou. Pensou em tudo que ela representava: autenticidade, força, verdade crua sem enfeites. E pensou em si mesmo, no homem que queria ser versus o homem que tinha se tornado. Naquele momento de fraqueza na cidade, ele havia traído não apenas Eleanor, mas a si mesmo. Havia se vendido por aprovação que não valia nada. No dia seguinte, Manoel acordou com uma decisão tomada. Não seria fácil. Provavelmente seria a coisa mais difícil que já havia feito. Mas era necessário. Se quisesse ter alguma chance de olhar no espelho e respeitar o homem que via, precisava fazer o que deveria ter feito naquele domingo na cidade.
Precisava dizer a verdade. Publicamente, sem medo das consequências. Era domingo novamente, dia de missa. A igreja estaria lotada com todas as pessoas que importavam na comunidade. O prefeito estaria lá, o comerciante, as senhoras da sociedade, todos eles. Manuel vestiu sua melhor roupa, não por vaidade, mas por respeito ao que estava prestes a fazer. Penteou o cabelo, poliu as botas e cavalgou até a cidade com o coração batendo forte no peito. A igreja já estava cheia quando chegou. Sentou-se no banco do fundo, esperando o momento certo. O padre Simão fez as leituras, conduziu as orações, começou o sermão sobre honestidade e virtude. Havia ironia ali, que não passou despercebida por Manuel. Quando o sermão terminou, antes que o padre pudesse fazer os anúncios finais, Manuel se levantou. Toda a igreja virou para olhar. Ele caminhou pelo corredor central até a frente, o som de seus passos ecoando no silêncio surpreso. Padre Simão, disse ele, a voz firme apesar do nervosismo, peço permissão para falar. O padre, confuso, mas curioso, assentiu. Claro, Manuel, o que deseja dizer? Manuel virou-se para a congregação. Viu todos os rostos conhecidos, todos os julgadores, todos aqueles cuja opinião ele havia valorizado mais do que deveria. E começou a falar. Vim aqui confessar algo. Começou ele, e o murmúrio percorreu os bancos. Vim confessar minha covardia. Antônia Silva arregalou os olhos. O prefeito se remexeu desconfortável no banco. Todos prestavam atenção agora. Há algumas semanas, nesta mesma cidade, uma boa mulher foi humilhada publicamente, continuou Manuel. Eleanor Rocha, uma mulher que trabalha honestamente, que se sustenta com dignidade, que nunca fez mal a ninguém. Ela foi chamada de sem classe, de aproveitadora, de inadequada. E eu, que deveria tê-la defendido, que deveria ter honrado a amizade e o respeito que construímos, não fiz nada. O silêncio era absoluto agora. Ninguém ousava fazer um som. Pior que não fazer nada, eu disse que ela era apenas trabalho. A voz de Manuel ficou mais intensa. Reduzi uma pessoa de valor inestimável a um acordo comercial frio, porque tive medo. Medo do que vocês diriam. Medo de perder minha reputação. Medo de não ser aceito pela sociedade. Ele olhou diretamente para Antônia. Vocês mediram o valor de Eleanor pela simplicidade de suas roupas e de sua casa. Mas eu digo a vocês, ela vale mais do que todas as pessoas nesta igreja juntas, porque ela é verdadeira. Não finge ser o que não é. Não mede as pessoas por dinheiro ou posição. Não julga quem é diferente. O prefeito tentou se levantar. Manuel, isso é a verdade. Manuel o cortou. E se vocês querem julgar alguém, julguem a mim. Julguem minha covardia em escolher a aprovação de vocês ao invés de honrar uma boa pessoa. Julguem minha fraqueza em me importar mais com minha reputação do que com fazer o certo. Ele se virou para o padre. O senhor falou sobre virtude hoje. Pois eu digo, Eleanor Rocha tem mais virtude no dedo mínimo do que eu demonstrei naquele dia. Ela construiu uma vida das cinzas, sozinha, sem ajuda, trabalhando até as mãos sangrarem. E quando finalmente alguém a tratou como igual, quando finalmente teve um momento de paz e respeito, eu a traí para agradar pessoas que não valem nada. Lágrimas desciam pelo rosto de algumas mulheres nos bancos. Homens olhavam para o chão, envergonhados. A verdade crua, dita sem rodeios, estava fazendo seu trabalho. Não sei se Eleanor vai me perdoar, Manuel concluiu, a voz mais suave agora. Não sei se mereço perdão, mas sei que ela merece que a verdade seja dita. Merece que alguém, finalmente, a defenda publicamente como ela sempre mereceu ser defendida. E se isso me custar minha posição, meus negócios, minha aceitação nesta comunidade, então que custe, porque viver mentira para agradar hipócritas não é vida que vale a pena viver.
Ele colocou o chapéu de volta e caminhou em direção à saída. O silêncio o acompanhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. E para aqueles que ainda acham que têm direito de julgar Eleanor pela simplicidade dela, eu deixo esta pergunta. Quando foi a última vez que vocês ajudaram alguém sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que foram verdadeiros ao invés de apenas bonitos? E com isso, Manuel saiu da igreja, deixando para trás uma congregação em choque, um padre sem palavras e uma comunidade forçada a olhar no espelho da própria hipocrisia. O que ele não sabia era que suas palavras ecoariam muito além daquelas paredes, e que algumas verdades, uma vez ditas em voz alta, têm o poder de mudar não apenas corações individuais, mas estruturas inteiras de pensamento. A semente estava plantada. Agora, restava ver se germinaria. Manuel cavalgou direto da igreja para a propriedade de Eleanor. Não sabia se ela o receberia. Não sabia se suas palavras na igreja fariam alguma diferença. Mas precisava tentar. Precisava olhar nos olhos dela e pedir perdão de verdade. Quando chegou, viu Eleanor no telhado da pequena casa, ajustando algumas telhas que haviam se soltado. Ela trabalhava sozinha, como sempre, determinada e focada. Ao ouvir o cavalo, parou e olhou para baixo. Seus olhos encontraram os de Manuel, e por um momento tudo pareceu congelar. Manuel desmontou, mas não se aproximou. Esperou. Eleanor desceu do telhado lentamente, a marreta ainda na mão, a expressão cautelosa. "O que o senhor quer?" perguntou ela, mantendo distância. "Vim pedir perdão", disse Manuel diretamente. "Não espero que me perdoe, mas preciso que saiba que me arrependo do que fiz, do que disse." Eleanor cruzou os braços. "E por que agora? Por que não naquele dia, na frente de todos eles? Porque fui covarde", admitiu ele. "Porque escolhi ser aceito por eles, ao invés de defender você. E passei cada dia desde então me odiando por isso." "Sabe o que mais doeu?" Eleanor disse, a voz tremendo. "Não foi o que as outras pessoas disseram. Eu já esperava isso delas. O que doeu foi você. Você que eu achei que era diferente. Você que eu achei que me via. Quando disse que eu era apenas trabalho, destruiu algo em mim que estava começando a se curar." Manuel deu um passo à frente. "Você não era apenas trabalho. Você nunca foi. Foi, tudo que eu estava procurando sem saber. Alguém real, alguém verdadeiro, alguém que me faz querer ser um homem melhor." "Palavras bonitas", Eleanor respondeu, mas havia dor nos olhos dela. "Mas palavras são fáceis, seu Manuel. O senhor já provou que quando a pressão vem, escolhe sua reputação." "Então vim aqui direto da igreja", disse ele, "onde acabei de dizer para a congregação inteira tudo o que deveria ter dito naquele dia. Disse que você vale mais do que todos eles juntos. Disse que fui covarde. Disse que me importei mais com a opinião deles do que com fazer o certo." Eleanor o encarou processando as palavras. "O senhor fez isso? Na frente de todo mundo?" "Sim. O padre, o prefeito, as senhoras da sociedade, todos estavam lá. E todos ouviram eu dizer que traí uma boa pessoa por medo e que me envergonho disso." Lágrimas começaram a formar nos olhos de Eleanor. "Por que faria isso?" "Porque é a verdade", respondeu Manuel. "E porque você merece que alguém a defenda do jeito que deveria ter defendido desde o início. Não sei se isso muda alguma coisa entre nós, mas precisava fazer." Eleanor virou-se, limpando os olhos com as costas da mão. Quando voltou a olhar para ele, havia algo diferente em sua expressão. Não perdão completo, mas talvez uma abertura, uma possibilidade. "Eu não sou forte como as pessoas pensam", disse ela baixinho. "Quando o senhor disse aquilo, senti como se tudo que eu tinha construído, toda a confiança que estava começando a ter, desmoronasse de novo. Voltei a ser aquela mulher que todos dizem que não vale nada." Manuel deu mais um passo, cuidadoso, respeitando o espaço dela.
Você vale tudo, Eleanor. Tem coragem que eu não tive. Tem força que eu invejo. E tem um coração tão bonito que me fez perceber como minha vida era vazia antes de conhecê-la. Seu Manuel, Ela hesitou. Eu tenho medo. Medo de confiar de novo e ser machucada de novo. Eu entendo, disse ele. E não vou prometer que nunca vou decepcionar você. Mas prometo que nunca mais vou escolher a aprovação deles ao invés da verdade. Nunca mais vou ter vergonha de estar ao seu lado. E se me der uma chance, vou passar todos os dias provando isso. Eleanor fechou os olhos, lutando com emoções conflitantes. Parte dela queria correr para ele, aceitar, recomeçar. Mas a parte machucada ainda doía, ainda tinha medo. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Não posso simplesmente esquecer a dor assim tão rápido. Quanto tempo precisar, respondeu Manuel. Mas posso ficar aqui, ajudar, trabalhar em silêncio se for o que você quiser só. Deixe eu estar perto. Eleanor olhou para ele, para a expressão genuína de arrependimento em seu rosto, para a humildade em sua postura, e assentiu apenas uma vez. Manuel pegou as ferramentas do cavalo sem dizer mais nada. Subiu no telhado onde Eleanor estava trabalhando e começou a ajudar. Trabalharam em silêncio lado a lado, como faziam antes, mas agora com um peso diferente no ar. Não era confortável, mas era honesto. As horas passaram. O sol percorreu o céu. E lentamente, muito lentamente, a tensão começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas amoleceu nas bordas, permitindo que pequenos momentos de normalidade voltassem. Essa telha aqui está rachada, Eleanor apontou em certo momento. Tenho uma reserva no celeiro, respondeu Manuel. Vou buscar. Quando desceu para buscar a telha, Eleanor ficou sentada no telhado, olhando para o horizonte. O que Manuel havia feito na igreja não era pouca coisa. Significava que ele tinha escolhido ela acima da aceitação social. Tinha arriscado sua reputação, seus negócios, seu conforto, por ela, por fazer o certo. Talvez, pensou ela, todo mundo mereça uma segunda chance, especialmente quando reconhecem o erro e fazem o possível para consertar. Manuel não estava apenas pedindo perdão com palavras, estava provando com ações. Quando ele voltou com a telha, Eleanor falou: Obrigada por ter ido à igreja, por ter dito aquilo. Manuel parou, a telha nas mãos. Não precisa agradecer, era o mínimo que devia ter feito. Mesmo assim, sei o que custou. Eles terminaram o telhado juntos. Quando desceram, o sol já estava se pondo. Manuel preparou-se para ir embora, respeitando o espaço que Eleanor pediu. Mas antes de montar no cavalo, ela o chamou. Seu Manuel, amanhã, se quiser voltar, pode. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Vou estar aqui ao amanhecer. E foi. No dia seguinte, e no próximo, e no próximo. Trabalhavam juntos, conversavam pouco no início, mas gradualmente as palavras voltaram. Não era como antes, ainda havia cuidado, ainda havia cicatrizes sensíveis. Mas havia também reconstrução, lenta e cuidadosa, de algo que quase foi destruído. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, deixe sua curtida aqui no vídeo e me conte nos comentários. Você conseguiria perdoar alguém que te magoou assim? Como seria para você dar uma segunda chance? Quero muito saber sua opinião sobre isso. O que nenhum dos dois esperava era o que começou a acontecer nos dias seguintes ao sermão de Manuel. A pequena cidade, forçada a olhar para sua própria hipocrisia, começou a mudar. Não todos, e não rápido, mas mudou. E essa mudança traria consequências que transformariam não apenas a vida de Eleanor e Manuel, mas de toda a comunidade ao redor. Porque a verdade, uma vez libertada, tem poder de criar ondas que alcançam lugares inesperados. E essas ondas estavam apenas começando a se formar. A notícia do que Manuel havia dito na igreja se espalhou como fogo.
Em uma comunidade pequena, onde todos conhecem todos, um acontecimento daquele tamanho não passaria despercebido. As reações foram variadas, como era de se esperar. Algumas das mulheres da alta sociedade ficaram indignadas, chamando Manuel de traidor de sua classe. Antônia Silva jurou publicamente que nunca mais dirigiria a palavra a ele. O prefeito tentou minimizar o ocorrido, dizendo que Manuel estava confuso e sob pressão emocional. Mas houve também reações inesperadas. Dona Cecília, uma senhora viúva que sempre foi quieta nas reuniões da igreja, procurou Eleanor na semana seguinte. Bateu tímida na porta, segurando um cesto coberto com um pano. "Dona Eleanor", disse ela quando a porta se abriu. "Vim pedir desculpas. Fiquei quieta quando deveria ter falado. Fui covarde também." Eleanor, surpresa, convidou-a para entrar. Dona Cecília deixou o cesto na mesa. Estava cheio de pães caseiros, geleias e alguns ovos. "Eu sei o que é ser julgada", continuou a senhora. "Quando meu marido morreu, falaram que eu era interesseira, que tinha casado por dinheiro. Não era verdade, mas as línguas maldosas não se importavam com a verdade. Eu deveria ter me lembrado disso antes de ficar calada, enquanto faziam o mesmo com a senhora." Eleanor sentiu um nó na garganta. "Obrigada, Dona Cecília. Isso significa muito. O que o senhor Manuel fez na igreja?" A senhora balançou a cabeça admirada. "Foi corajoso. Fez muita gente pensar, eu inclusive. Depois de Dona Cecília, vieram outros. João, o trabalhador de Manuel, trouxe sua esposa Lúcia para conhecer Eleanor. Minha Lúcia sempre disse que as mulheres da cidade eram muito cheias de si", explicou ele com um sorriso. "Ela queria conhecer a mulher que fez o patrão sorrir de verdade pela primeira vez em anos." Lúcia e Eleanor conversaram por horas naquela tarde. Descobriram ter muito em comum. Ambas vindas de origens humildes, ambas trabalhadoras, ambas cansadas das frescuras da sociedade local. "Você tem uma amiga em mim", disse Lúcia ao ir embora. "E se qualquer uma daquelas cobras peçonhentas da cidade falar algo ruim de você, vão ter que passar por mim primeiro. Não foram apenas pessoas comuns que mudaram de atitude. Seu Augusto, o dono da loja de ferramentas, apareceu na fazenda de Manuel uma semana depois do incidente na igreja." "Manuel", começou ele constrangido, "vim falar com você sobre aquele dia. Fui injusto. Com você e com Dona Eleanor. Deixei os outros influenciarem meu julgamento." Manuel estava consertando uma cerca, mas parou para ouvir. "Eu sei que não é desculpa", continuou seu Augusto, "mas a gente fica com medo de ser diferente, sabe? Com medo de contrariar as pessoas importantes. Mas depois do que você disse na igreja, me fez pensar no tipo de homem que estou sendo." "E que tipo é esse?" perguntou Manuel. "Um hipócrita", admitiu o comerciante, "pregando sobre valores cristãos aos domingos e julgando pessoas honestas nas segundas. Isso tem que mudar. Eu tenho que mudar." Manuel apertou a mão dele. Nunca é tarde para escolher fazer o certo. Mas nem tudo eram flores. A resistência ainda era forte em alguns círculos. Antônia Silva e suas amigas continuavam espalhando veneno sempre que podiam, dizendo que Manuel estava enfeitiçado e que Eleanor era uma aproveitadora esperta. O prefeito manteve distância educada, deixando claro sua desaprovação sem dizê-la abertamente. Foi um período estranho. Eleanor e Manuel trabalhavam juntos novamente, mas havia uma consciência nova entre eles. Não era apenas amizade ou parceria de trabalho. Era algo mais profundo, mais significativo, e ambos sentiam, mas nenhum tinha coragem de nomear. Uma tarde, enquanto plantavam as últimas mudas da estação, Manuel finalmente quebrou o silêncio sobre o assunto. "Eleanor", começou ele, "eu preciso te dizer uma coisa, e não é fácil para mim." Ela parou de trabalhar e olhou para ele. "O que é?" Estou me apaixonando por você", disse ele, direto e honesto como sempre.
Não sei quando começou exatamente. Talvez naquele primeiro dia quando te vi carregando sacos de farinha sozinha. Talvez quando você me ensinou suas receitas da avó. Talvez em todos os pequenos momentos entre. Mas é verdade. E você precisa saber disso. Eleanor sentiu o coração acelerar. Parte dela queria sorrir, queria confessar que sentia o mesmo, mas a parte machucada ainda tinha medo. Seu Manuel, eu também sinto algo, mas tenho tanto medo, admitiu ela. Medo de me entregar e ser machucada de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de que um dia você acorde e perceba que eu realmente sou simples demais. Manuel largou a enxada e foi até ela. Pegou o rosto dela entre as mãos com gentileza, fazendo-a olhar nos olhos dele. Você ouve o que estou dizendo, Eleanor Rocha? Você é linda. Seus olhos, seu sorriso, a força que vejo em cada gesto seu, a maneira como enfrenta o mundo sem perder a bondade. Você é exatamente o que eu sempre sonhei encontrar e não achei que existia. Mas eu não tenho nada fino, nada especial, começou ela. Você tem tudo. Interrompeu ele. Tem um coração que não mente, coragem que não finge e uma beleza que não precisa de enfeites para brilhar. Me apaixonei por você inteira. Por quem você é, por como você é, pela simplicidade que você acha defeito e eu acho perfeição. As lágrimas desceram pelo rosto de Eleanor, mas eram lágrimas diferentes agora. Não de dor, mas de alívio. De finalmente ser vista e amada exatamente como era. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ela. Tentei não me apaixonar, mas aconteceu, completou ele sorrindo. Aconteceu, ela concordou. Eles se beijaram ali, entre as mudas plantadas e a terra trabalhada, sob o céu que começava a ganhar cores de fim de tarde. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Eleanor apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater forte. O que vamos fazer agora? Perguntou ela. Vamos construir algo juntos, respondeu Manuel. Não perfeito, não sem desafios, mas real, honesto, verdadeiro. Você tem certeza? Ainda vão falar, ainda vão julgar. Que falem, disse ele com convicção. Já provei que me importo mais com você do que com a opinião deles. E vou provar isso todos os dias, pelo resto da vida, se você me deixar. Eleanor sorriu, aquele sorriso que Manuel tanto amava. Então vamos tentar. Vamos construir algo nosso, sem se importar com o que os outros dizem. E ali, naquela propriedade simples que Eleanor havia comprado com tudo que tinha, começou algo novo. Não apenas um romance, mas uma revolução silenciosa de valores. Porque cada vez que Eleanor e Manuel escolhiam autenticidade sobre aparência, cada vez que valorizavam substância sobre superficialidade, estavam plantando sementes de mudança. E essas sementes, regadas com coragem e verdade, começariam a florescer de maneiras que transformariam não apenas suas vidas, mas a própria comunidade ao redor. Porque amor verdadeiro, construído sobre honestidade e respeito mútuo, tem um poder contagioso. Faz as pessoas questionarem suas próprias escolhas, seus próprios valores, e às vezes, só às vezes, faz uma comunidade inteira repensar o que realmente importa. Mas o caminho até lá ainda tinha algumas curvas inesperadas, e a maior surpresa estava prestes a acontecer. 2 meses se passaram desde aquela confissão no campo. Eleanor e Manuel não escondiam mais o relacionamento. Ele a visitava abertamente, jantava em sua casa e ela ia à fazenda dele ajudar sempre que podia. Os trabalhadores adoravam vê-los juntos e até mesmo alguns moradores da cidade começaram a aceitar a situação. Mas a maior mudança estava por vir e começou de uma forma inesperada. Era um sábado de manhã quando Eleanor
Ouviu o barulho de várias carroças chegando. Saiu para ver e ficou surpresa com o que viu. Eram mais de 10 famílias trazendo ferramentas, madeira e comida. Na frente de todos estava Dona Cecília, acompanhada de seu Augusto e João com Lúcia. "O que está acontecendo?" perguntou Eleanor confusa. "Viemos ajudar", explicou Dona Cecília com um sorriso. "Você precisa de um celeiro melhor para as galinhas e um espaço para guardar a colheita. E depois do que Manuel fez por você, depois de tudo que aprendemos, achamos justo retribuir." Eleanor ficou sem palavras. Manuel, que havia chegado minutos antes, ficou igualmente surpreso. "Mas eu não pedi", começou Eleanor. "Não precisa pedir", disse João. "A gente quer fazer. É nosso jeito de dizer que aprendemos a lição, que valor de verdade não está em roupas ou dinheiro, mas em caráter." As famílias se espalharam pelo terreno e começaram a trabalhar. Homens serravam madeira e erguiam estruturas. Mulheres preparavam comida e organizavam materiais. Crianças corriam pelo quintal brincando. Era uma festa de trabalho coletivo, algo que Eleanor nunca imaginou ter na vida dela. Até mesmo algumas das pessoas que haviam sido hostis apareceram. Seu Augusto trouxe pregos e ferragens de graça. Dona Cecília trouxe tecidos para fazer cortinas novas. E, para surpresa de todos, até o padre Simão apareceu. Arregaçou as mangas da batina e ajudou a erguer as vigas do celeiro. "Padre", disse Manuel surpreso. "Não esperava vê-lo aqui." "Bem", respondeu o padre com um sorriso constrangido, "seu sermão na igreja foi mais poderoso que qualquer um dos meus. Me fez repensar muitas coisas. E percebi que estava julgando quando deveria estar acolhendo." Eleanor circulava entre todos, agradecendo, levando água, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Lúcia veio até ela e pegou suas mãos. "Você vê o que está acontecendo?" disse a amiga. "Você e Manuel mudaram essa comunidade. Fizeram a gente olhar para dentro e ver as próprias falhas. Isso é raro, Eleanor. É especial." Ao final do dia, o celeiro estava quase pronto. As pessoas se reuniram no quintal para comer juntas, compartilhando a comida que trouxeram. Havia riso, conversa, calor humano. Era a primeira vez que Eleanor sentia verdadeiramente que pertencia a algum lugar. Manuel se aproximou dela enquanto observavam a cena. "Como você está se sentindo?" perguntou ele baixinho. "Como se estivesse sonhando", respondeu ela, os olhos marejados. "Durante tanto tempo fui a excluída, a rejeitada, e agora... Agora você é amada", completou ele, "do jeito que sempre mereceu ser." Quando todos já tinham ido embora e o sol se punha no horizonte, Manuel pegou a mão de Eleanor e a levou até a varanda. Ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos calejadas entre as dele. "Eleanor Rocha", começou ele, a voz emocionada, "você transformou minha vida de formas que nem consigo descrever. Me ensinou o que significa valor de verdade, coragem real, amor honesto. Quero passar o resto da vida ao seu lado, construindo, plantando, amando, não oferecendo enfeites ou promessas vazias, mas parceria verdadeira. Casa comigo?" Eleanor mal conseguia respirar. Lágrimas desciam livremente agora. "Manuel, tem certeza? Eu ainda sou..." "Linda", interrompeu ele. "Forte, verdadeira. Tudo o que eu sempre quis e mais. Você é exatamente o que eu preciso. Não enfeite, lembra? Você." "Sim", sussurrou ela. "Sim, eu caso com você." Eles se abraçaram ali na varanda enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Não havia anel caro, não havia festa elaborada planejada, mas havia verdade, havia amor, havia promessa de futuro construído juntos. O casamento aconteceu um mês depois, simples como eram. Na fazenda de Manuel, sob um céu azul de primavera, cercados por amigos verdadeiros e por uma comunidade que havia aprendido, através deles, o verdadeiro significado de valor. Eleanor usou um vestido simples, feito por Dona Cecília e outras mulheres da região.
Não era luxuoso, mas era feito com carinho, cada ponto costurado com amor. E quando Manuel a viu, os olhos dele brilharam com uma admiração tão pura que fez todos os presentes se emocionarem. "Você está linda", disse ele quando ela chegou até ele. "Estou simples", corrigiu ela com um sorriso tímido. "São a mesma coisa", respondeu ele, ecoando as palavras que mudaram tudo entre eles. O padre Simão conduziu a cerimônia com sinceridade incomum. Falou sobre como o amor verdadeiro vê além das superfícies, sobre como a coragem de ser autêntico pode transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Quando chegou a hora dos votos, Manuel falou primeiro. "Eleanor, prometo te ver todos os dias como te vejo agora. Prometo valorizar sua força, respeitar sua verdade e nunca, nunca mais ter vergonha de estar ao seu lado. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu amor, não em dias fáceis apenas, mas em todos os dias." Eleanor, com a voz embargada, respondeu. "Manuel, você me ensinou que eu valia mais do que eu acreditava. Me deu coragem para ser quem eu sou sem pedir desculpas. Prometo trabalhar ao seu lado, sonhar com você, construir com você. Prometo ser verdadeira sempre, porque foi minha verdade que você amou primeiro." Quando se beijaram como marido e mulher, a pequena multidão aplaudiu. Não eram muitas pessoas, mas eram as certas, as que importavam. A festa que seguiu foi simples, mas cheia de alegria. Comida caseira, música tocada por violeiros locais, dança na grama. Não havia ostentação, mas havia felicidade genuína. No final da noite, quando os convidados começaram a ir embora, Dona Cecília se aproximou de Eleanor. "Você sabe o que fez por essa comunidade?" perguntou a senhora. "Eu não fiz nada", respondeu Eleanor, surpresa. "Fez sim. Você e Manuel mostraram que vale mais ser verdadeiro que ser aceito. Vale mais ter caráter que ter status. Mudou a forma como muitos de nós pensamos, especialmente eu." Eleanor abraçou a senhora, grata. "Obrigada por ter vindo, por ter acreditado." Quando finalmente ficaram sozinhos, Manuel e Eleanor sentaram na varanda da casa que agora era de ambos. A lua estava cheia, iluminando os campos onde trabalharam juntos, onde plantaram não apenas sementes na terra, mas também sementes de mudança em suas vidas. "Feliz?" perguntou Manuel, passando o braço ao redor dela. "Mais do que imaginei ser possível", respondeu Eleanor, aninhando-se nele. "Sabe, quando eu disse que era simples demais, você estava errada", completou ele. "Você sempre foi exatamente certa. Eu que precisava aprender a enxergar direito." Eleanor sorriu. "Nós dois aprendemos muito. E vamos continuar aprendendo", disse Manuel, "juntos. Porque isso é o que parceiros fazem. Crescem juntos, constroem juntos." Eles ficaram ali, observando a noite, planejando o futuro, vivendo o presente. E enquanto as estrelas brilhavam acima, duas pessoas que haviam sido julgadas, rejeitadas e machucadas pelo mundo, encontraram em si mesmas e uma na outra algo precioso. A coragem de ser verdadeiro e o amor que nasce quando duas almas autênticas se encontram. E assim, chegamos ao final dessa história que nos ensina tanto sobre valor verdadeiro e coragem de ser autêntico. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que emocionam e fazem refletir. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual momento te emocionou mais? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias impactam você. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Sua presença faz toda a diferença. Até nossa próxima história.